É o final do século XIX. Milhares deixam seu lar na Europa e vêm para o Brasil em busca de oportunidades. Nos navios, além dos imigrantes, chegam também pacotes contendo uma mensagem especial, que logo se espalha em comunidades do sul do país. Mas esse era um padrão adventista, utilizar navios ou companhias de navegação que levavam literatura. Primeiro chegam as publicações, depois os missionários, e assim o número de interessados por estas boas novas aumenta. Mas no território sul-americano, ainda falta um pastor para batizar esta gente. E a Associação Geral envia o pastor Frank Westphal em 1894. O pastor Westphal sai dos Estados Unidos para morar na Argentina. Mas junto dele vem um missionário que desembarca antes no Rio de Janeiro. Uma nova terra que atrai muita gente que vem em busca de uma vida melhor. O primeiro adventista a pisar em solo fluminense também vem atraído pelas oportunidades de pregar o Evangelho. O mesmo navio que trouxe o pastor Westphal, a sua esposa e os seus 2 filhos, trouxe o casal Thurston, William Thurston e sua esposa. Então ele chega ao Rio de Janeiro em 1894 e anos mais tarde, o pastor Westphal escrevendo sobre essa viagem, ele diz que a cidade do Rio de Janeiro tinha 1 milhão de habitantes. Olha que coisa interessante. E que logo em seguida, a chegada deles, o irmão Thurston contraiu a febre amarela. Então ele já chega, não falava a língua, não tinha salário, ele tinha que produzir o seu sustento vendendo literatura, contrai a febre amarela e mesmo assim, sem nenhum tipo de sustento, de apoio, ele permaneceu. Apesar de todos os obstáculos, a família instala um depósito de literatura adventista em inglês e alemão. O local desperta a atenção dos imigrantes, que agora podem ter contato com seu idioma, mesmo estando longe de casa. Há hoje documentos e indícios que nos fazem crer que eles se instalaram entre as estações de Quintino e Cascadura, provavelmente subúrbio e periferia do Rio de Janeiro na época, onde eles alugaram um imóvel. A gente não tem um endereço definitivo, mas é nessa região, e a casa do Thurston servia para ser um entreposto de literatura. É para esse lugar que a Associação Geral mandava os livros e a partir daí William Thurston distribuía com os outros comportores, Albert Stauffer e outros que surgiram, os próprios irmãos Berger e outros mais. A mensagem adventista se espalha na região. E em 27 de outubro de 1895 é organizada a primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia no Rio de Janeiro, que hoje é conhecida como Igreja do Meier. É a segunda Igreja Adventista organizada no Brasil. Os meses seguintes são de expansão do Evangelho. Albert Stauffer, um missionário enviado ao Uruguai, viaja para o Rio Grande do Sul em busca de colônias alemãs. E ele vai subindo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, passa pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, chega até o Espírito Santo, comportando sempre com literatura em alemão, procurando colônias que falavam alemão. Quando Albert Stauffer alcançou essas famílias, eram famílias de colonos recém-chegados da Pomerânia. Eles se decidiram pela verdade, começaram a realizar o culto, os seus cultos eram todos em pomerano, não eram em português. Stauffer comunicou-se com a organização da igreja, pedindo que viesse aqui um pastor. E ali, nesse lugar, ocorre o terceiro batismo adventista no Brasil e se organiza a terceira igreja em dezembro de 1895. E quem faz esse batismo é o pastor Ulrich Graf, que veio para o Brasil para ser o distrital do Brasil. Essa era a responsabilidade dele aqui no nosso país. Um ponto muito interessante da história da Igreja do Espírito Santo está no fato de que desde que construíram as primeiras igrejas, desde a igreja de Serra Pelada, Manteiga, quando eles construíram uma igreja, construíram também uma pequena escola. Essas escolas deram sustentação às famílias adventistas em termos religiosos, educaram os filhos dessas famílias
E dali saíram muitos pastores, professores, obreiros da igreja, dessas pequenas escolas que funcionavam junto às igrejas. Enquanto isso, outros 2 missionários chegam ao Brasil para ajudar a semear a mensagem adventista. Os irmãos Albert e Frederick Berger passam um tempo no Rio de Janeiro com o missionário Thurston, mas logo partem para Minas Gerais com uma missão nada fácil, mas muito especial. Eles decidiram conhecer a colônia alemã daqui de Alto São Jacinto e começaram a trabalhar vendendo literatura em língua alemã. A primeira pessoa que eles contactaram aqui para oferecer a literatura foi Eduard Thomas, que era um senhor respeitado aqui na região. Os compositores chegaram à casa do Eduardo, foram recebidos pela esposa. O Eduardo estava na lavoura de café. Os compositores pediram a Albrecht Thomas, filho do Eduardo, que os levassem até onde o pai estava capinando a sua roça de café. Lá chegando, o Eduardo Thomas se sentiu surpreso por ver pessoas tão bem vestidas, falando a língua alemã, visitando em plena lavoura de café. Os compositores inteligentes logo tiraram os sapatos, pegaram enxadas e começaram a ajudar o Eduardo na capina da lavoura de café. Após isso, eles voltaram para a casa do Eduardo e lancharam ali, comeram. Foi só aí que o Eduardo perguntou aos compositores quem eles eram e o que vieram fazer aqui. Eles disseram que eram missionários, portanto religiosos, e que vieram até aqui para vender livros em língua alemã. O Eduardo disse: olha, eu devo dizer a vocês que eu estou esperando por isso há muito tempo. Deus que os mandou até o Alto São Jacinto. Em pouco tempo havia um grupo de 30 pessoas preparadas para o batismo. A data foi marcada. Os pastores vinham de fora e os registros dão conta de que o celebrante desse primeiro batismo foi o pastor Spies. E fica também estabelecido aí, fica estabelecida a igreja de Teófilo Otoni, dessa vez organizada e os batismos sendo feitos por um outro pastor que veio, Frederick Spies, para dividir o campo brasileiro com o pastor Graff. A impressão que dá é que o pastor Graff ficava com a responsabilidade de São Paulo em direção ao sul e o pastor Spies ficava de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e o restante dessa costa. Curioso é que ao lado da igreja ficava a escola. Esta é uma das marcas do adventismo aqui de nossa região. Onde surgia uma igreja, surgia também uma escola paroquial. Depois de vários anos pregando o Evangelho com livros de outros idiomas, em 1900 é publicada no Rio de Janeiro a revista Arauto da Verdade, a primeira literatura adventista do Brasil escrita em português, um marco no avanço da mensagem adventista pelo país. Ele foi impresso numa gráfica na Rua do Ouvidor e foi com isso estabelecida a marca do início da Casa Publicadora Brasileira. Então, olha a importância da obra desse William Thurston. Ele é pioneiro na abertura de igrejas, ele é pioneiro como comportor no Rio de Janeiro, ele é pioneiro no estabelecimento da Casa Publicadora Brasileira. Ele deixou um legado muito precioso. Com a população sedenta pelo Evangelho, o número de interessados por esta mensagem começa a aumentar. Surge aí a necessidade de organizar administrativamente o território brasileiro. Entre outras sedes, nasce a União Missão Norte. Quando nasce a União Missão Norte Brasileira, em 1919, o nosso território ele vai do Rio de Janeiro até o Amazonas e nesse período nós tínhamos 916 membros batizados na Igreja Adventista. Um vasto território, poucos membros e grandes desafios. Basicamente nós temos aqui nessa época 3 desafios. Nós temos o desafio do idioma, nós temos, por incrível que pareça, um desafio chamado transporte
e nós temos um grande desafio que é a região geográfica, a distância geográfica. Então, uma viagem, para ter uma ideia, do Rio de Janeiro até Belém do Pará, para atender a igreja ali estabelecida, o pastor Frederico Spaes, que também foi um dos nossos líderes aqui na nossa União Missão no início, ele pegou um navio do Rio de Janeiro e foi até Belém do Pará. Quanto tempo ele gastou nessa viagem? 15 dias de viagem. Ou seja, a geografia era um desafio, a distância era muito longa. Um pastor, em média, ele demorava a voltar na mesma igreja que ele visitava de 6 a 8 meses para dar a Santa Ceia, para realizar um batismo e também para fazer as atividades espirituais daquela comunidade. Ou seja, nesse período nós perdíamos muitos membros da nossa igreja por falta de atendimento pastoral, porque ele demorava muito tempo a voltar na mesma igreja que ele tinha visitado anteriormente. As lanchas são grandes parceiras para vencer as distâncias desse território desafiador. Elas ajudam a conduzir a mensagem às regiões mais remotas do Brasil, pela Amazônia e pelo Rio São Francisco. Começou com o pastor Paulo Saider aqui, na década de 40. Atendia consultas por dia, 50, 100, quantos tivesse. Extraía dente de quantos tivesse. Minha esposa era enfermeira, atendia todo mundo. E era esse, e pregava o Evangelho toda noite. E por isso muitas pessoas se tornavam cristãs. Dando continuidade à obra médico-missionária, um hospital adventista começa suas atividades no Rio de Janeiro, na década de 1940. O Rio de Janeiro também é berço de grandes iniciativas de comunicação. Além da Casa Publicadora Brasileira, nascem aqui também a Voz da Profecia, o Grupo Arautos do Rei e a Rede Novo Tempo. Ao longo do século XX surgem novas sedes pelo Brasil, que impulsionam a pregação do Evangelho nas regiões mais afastadas. O território da União Sudeste Brasileira agora é bem menor do que décadas atrás, mas o desafio é proporcional. Alcançar cidades sem presença adventista e alcançar as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. E para conseguir tudo isso, é preciso se inspirar por este passado. Nós temos hoje dificuldades. E eles tiveram dificuldades do passado. São diferentes. Eles tiveram dificuldades que nós não temos. A falta de comunicação era muito difícil. Meios de transporte, as viagens eram complicadas. Muita gente tinha uma aversão a tudo que fosse religião. E ao olharmos para a história deles, nós vemos que eles avançaram assim com uma garra e uma perseverança tremendas. Eles viajaram quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros a pé ou no lombo de um animal. Eles dormiram muitas vezes ao relento. Eles foram expulsos de alguns lugares, saíram corridos. São dificuldades que eles passaram, mas eles foram perseverantes e nós alcançamos hoje o que alcançamos graças à determinação que eles tiveram lá no passado. Hoje nós não temos dificuldades de comunicação, nem de transporte, temos recursos, muita gente disposta a ouvir alguma coisa. O que nós precisamos é dessa determinação que eles tiveram para alcançarmos mais e mais pessoas. E para mim a lição mais importante que fica é a perseverança deles de colocarem a pregação do Evangelho em primeiro lugar. E hoje nós colhemos frutos do que eles fizeram lá no passado, porque eles foram perseverantes, tiveram garra, e para mim esta é uma lição. E é assim que, olhando para trás, nos movemos para frente. Olhando para trás, mas vivendo o presente, trabalhando com toda a dor. Olhamos para trás, com o futuro na mente, caminhando com o Senhor. Nós
celestial.